Você sabia que coisas super comuns, como um chocolate, um livro ou até um tempero, são proibidas em alguns países? Enquanto a gente vive normalmente, há leis bizarras pelo mundo que transformam itens do dia a dia em contrabando. Não estou falando de armas ou drogas, mas de coisas que você jamais imaginaria. Hoje, vou te mostrar 5 proibições inacreditáveis, de um ovo de chocolate a uma ilha inteira. Prepare-se para conhecer regras que parecem ficção, mas são reais. Pronto para descobrir o mundo proibido que existe bem debaixo do nosso nariz? Então, vamos nessa. Vamos começar com o Kinder Ovo, um ícone da infância para muitos de nós. Aquele chocolate com brinquedo que marcou a infância de muita gente, com suas surpresas e a alegria de colecionar os brinquedinhos. Era uma febre, mas acredite se quiser, nos Estados Unidos, ele foi proibido por décadas. Uma história surpreendente que poucos conhecem. O motivo? Algo que para nós é sinônimo de diversão. O brinquedo dentro do chocolate. Parece inacreditável, não é? A explicação está em uma lei de 1938, uma legislação antiga que proibia alimentos com objetos não comestíveis dentro, visando a segurança dos consumidores. O objetivo principal era evitar acidentes com crianças, principalmente o risco de engasgos com os pequenos brinquedos. Uma preocupação válida, sem dúvida. O Kinder Ovo, criado na Itália, um país conhecido por sua excelência na produção de alimentos, ironicamente virou alvo dessa lei americana. Imagine a cena. Se você tentasse entrar nos Poacuneos com um Kinder Ovo, mesmo que fosse para presentear alguém, as consequências poderiam ser bem desagradáveis. Ele era confiscado pelas autoridades alfandegárias e você podia até levar multa. Um preço alto a se pagar por um simples chocolate. A preocupação era tanta, alimentada por boatos e desinformação, que o chocolate virou lenda urbana entre os americanos. Histórias mirabolantes circulavam sobre os perigos do Kinder Ovo. A Ferrero, a empresa por trás do Kinder Ovo, tentou argumentar que a cápsula que continha o brinquedo era segura e que o produto não representava um risco real, mas a lei era inflexível e não abria espaço para interpretações. Foi só em 2017, após anos de tentativas e negociações, que a empresa conseguiu driblar a proibição com o lançamento do Kinder Joy. A solução engenhosa foi separar o chocolate de um lado e o brinquedo do outro, em compartimentos distintos. Dessa forma, o produto finalmente foi liberado para venda nos Ilhéquiruaio, matando a curiosidade de muitos americanos. E para a alegria dos fãs do clássico, o Kinder Ovo original também ganhou uma versão adaptada, com a cápsula do brinquedo visível e presa ao chocolate, eliminando qualquer risco potencial. Depois de mais de 40 anos de proibição, o chocolate foi finalmente liberado, mostrando que, às vezes, a lei pode levar a situações um tanto quanto curiosas. Essa história peculiar do Kinder Ovo no Cipiusásia é um exemplo de como uma lei antiga, criada com boas intenções, pode criar situações absurdas e até mesmo engraçadas. O caso do Kinder Ovo é um exemplo claro de como o medo, muitas vezes infundado, pode transformar algo inofensivo e apreciado por crianças em todo o mundo em um item proibido e temido. E você? Imaginava que um simples chocolate, um doce tão comum em nossas vidas, pudesse ser tratado como contrabando, digno de apreensão e multa? O Kinder Ovo nos lembra que, em alguns lugares do mundo, até mesmo a infância, com seus brinquedos e doces, pode ser regulada e controlada por leis surpreendentes e, por vezes, incompreensíveis. E tudo isso por causa de um pequeno brinquedinho, um objeto de plástico inofensivo, escondido dentro de um ovo de chocolate. O que para nós é sinônimo de diversão, alegria e boas lembranças, para outros pode ser motivo de preocupação nacional, levantando questões sobre segurança e regulamentação. No fim das contas, a criatividade e a inovação da Ferrero venceram a burocracia, mas a história do Kinder Ovo nos Estados Unidos certamente ficou para a posteridade.
O Kinder Ovo é a prova irrefutável de que até o mais doce e inocente dos presentes pode ser proibido, dependendo das leis e regulamentações de cada país. E aí, depois de saber dessa história, você arriscaria levar um Kinder Ovo na mala em uma viagem para os Estados Unidos? No Zequaiwa, como vimos, é melhor não tentar, a menos que queira ter uma surpresa nada agradável na alfândega. Mas no resto do mundo, felizmente, você pode aproveitar essa delícia sem medo, colecionando os brinquedos e se deliciando com o chocolate. Quem diria que um simples chocolate, tão amado por crianças e adultos, poderia ser tão polêmico e render uma história tão surpreendente? Agora, imagine um lago. Um lugar onde a água esconde um poder inimaginável. Um poder que desafia a própria natureza da vida e da morte, que transforma animais em estátuas de pedra. Imagine a cena. Criaturas vivas, em um instante, transformadas em monumentos de calcário, suas formas preservadas para a eternidade. Parece lenda, mas existe. É o Lago Natron, na Tanzânia. Um lugar de beleza desoladora e mistérios profundos, onde a realidade supera a ficção. Suas águas são tão alcalinas que queimam e calcificam qualquer animal que caia ali. A concentração de minerais é tão alta que o processo de calcificação se inicia quase que instantaneamente, transformando a vítima em uma escultura natural. O segredo está no natrão, um mineral que preserva os corpos, um composto natural usado pelos antigos egípcios no processo de mumificação, garantindo que seus faraós permanecessem intactos por milênios, criando esculturas naturais assustadoras. Cada criatura calcificada conta uma história silenciosa, um testemunho da força implacável da natureza. O fotógrafo Nick Brandt tornou o lago famoso ao mostrar essas estátuas de animais petrificados. Suas fotografias revelaram ao mundo a beleza macabra e o poder transformador do Lago Natron. A paisagem é surreal. Águas vermelhas, tingidas por micro-organismos que prosperam nas condições extremas do lago, criando um espetáculo visual único, crostas de sal e um verdadeiro cemitério a céu aberto. Um lembrete constante do perigo que espreita sob a superfície aparentemente calma. Nadar ali é impossível. O acesso é restrito a pesquisadores com proteção especial. Equipamentos de proteção são essenciais para evitar queimaduras e outros danos causados pela alta alcalinidade da água. Mas, surpreendentemente, há vida. Tilápias alcalinas, peixes que se adaptaram a viver em um ambiente que seria letal para a maioria das outras espécies. E milhares de flamingos que usam o lago como berçário seguro. Um refúgio improvável, onde a hostilidade do ambiente se torna uma vantagem para a sobrevivência. Os flamingos constroem ninhos em ilhotas de sal, protegidos pela água mortal. A alcalinidade afasta predadores, garantindo que os filhotes de flamingo possam crescer em relativa segurança. O Lago Natron é um paradoxo mortal para muitos, essencial para outros. Um exemplo fascinante de como a vida pode florescer mesmo nas condições mais adversas. É proibido para humanos comuns, mas vital para espécies únicas. Um santuário para aqueles que se adaptaram a um mundo implacável. Um lembrete de que a natureza pode ser brutal e adaptável ao mesmo tempo. Uma dança constante entre a vida e a morte, a beleza e a destruição. O lago mostra como ambientes extremos criam regras próprias. Regras que desafiam nossa compreensão do que é possível. E como a proibição, nesse caso, é uma questão de sobrevivência. Uma barreira protetora, que garante a preservação desse ecossistema único. O Lago Natron é um dos lugares mais fascinantes e perigosos do planeta. Um destino que atrai exploradores e cientistas, mas que repele os incautos. Um cenário digno de filme de terror, mas totalmente real. Uma prova de que a natureza é capaz de criar paisagens que superam qualquer imaginação. E você, teria coragem de chegar perto? Melhor admirar de longe. O mundo está cheio de lugares proibidos, e alguns por um bom motivo.
razões que vão desde a preservação de ecossistemas frágeis até a proteção da nossa própria segurança. O Lago Natron é um deles, um verdadeiro museu natural de vida e morte, uma galeria a céu aberto, onde a natureza exibe suas obras mais impressionantes e aterrorizantes. E um dos segredos mais bizarros da África, um continente repleto de maravilhas e mistérios, onde a natureza se manifesta em sua forma mais selvagem e surpreendente. Sementes de papoula parecem inofensivas, mas podem te levar direto para a cadeia em países como os Emirados Árabes Unidos. Usadas em pães e bolos, elas vêm da mesma planta que produz o ópio. Mesmo com traços mínimos de opiáceos, a lei lá é de tolerância zero. Não importa se é para cozinhar, portar sementes de papoula é crime grave. Turistas já foram presos por ter um pãozinho com essas sementes na bagagem. Um suíço pegou 4 anos de prisão por 3 sementes grudadas na roupa. Outros países, como Arábia Saudita e Singapura, também proíbem. O argumento é sempre o mesmo: combater as drogas desde a origem. O que é tempero para uns é contrabando para outros. Em muitos lugares, basta um teste positivo para opiáceos para você ter problemas sérios. Por isso, quem viaja precisa checar a mala e evitar riscos. O mundo tem regras muito diferentes, e o que é normal aqui pode ser crime lá. Sementes de papoula são um exemplo perfeito disso. Fique atento. Um simples ingrediente pode virar seu maior problema. E nunca subestime o poder de um tempero proibido. Agora, vamos falar de Ideias Perigosas, o livro 1984, de George Orwell. Publicado em 1949, ele virou símbolo da luta contra regimes totalitários. O livro mostra um mundo onde o governo controla tudo: história, linguagem, até o pensamento. Por isso foi banido em países como União Soviética, China e Coreia do Norte. Para ditaduras, 1984 é um manual de resistência e, por isso, uma ameaça. Na Rússia, só foi liberado em 1988. Na China, ainda é visto com desconfiança. Na Coreia do Norte, é totalmente proibido. O livro também enfrentou censura no Ocidente, acusado de ser imoral ou pró-comunista. 1984 nos faz questionar a autoridade, valorizar a verdade e defender a liberdade de pensamento. Por isso, regimes autoritários não querem que as pessoas leiam. Proibir o livro é tentar impedir que as pessoas reconheçam sua própria opressão. Em tempos de fake news e vigilância digital, a mensagem de Orwell é mais atual do que nunca. 1984 mostra que a ideia pode ser mais perigosa que qualquer arma, e que, às vezes, o maior perigo para um regime é um livro. Ler 1984 é um ato de resistência, e é por isso que ele continua sendo proibido em tantos lugares. Para encerrar nossa jornada pelos lugares mais inóspitos do planeta, vamos ao Brasil, um país de belezas naturais exuberantes, mas que também esconde segredos perigosos. Vamos conhecer a Ilha da Queimada Grande, mais conhecida e temida como a Ilha das Cobras. Um nome que já adianta o que te espera por lá. Localizada a cerca de 35 quilômetros da costa de São Paulo, é considerada um dos lugares mais proibidos e, sem dúvida, um dos mais perigosos do mundo. A razão é bem simples. O acesso à ilha é terminantemente restrito. Apenas pesquisadores autorizados com permissões especiais podem entrar nesse território. O motivo dessa restrição tão severa? A Ilha da Queimada Grande possui uma das maiores concentrações de cobras venenosas do planeta, tornando-a um local de extremo risco para qualquer um que se aventure por lá. As estimativas apontam para a existência de até 5 cobras por metro quadrado em algumas áreas da ilha. Uma densidade impressionante. A principal moradora e senhora absoluta desse ecossistema isolado é a jararaca ilhoa, uma espécie única, endêmica da ilha, e que possui um veneno com uma potência até 5 vezes maior do que o veneno das jararacas encontradas no continente. Uma adaptação evolutiva impressionante. Uma picada dessa serpente pode ser fatal em questão de minutos, exigindo socorro médico imediato.
As lendas que circulam sobre os antigos faroleiros e os pescadores que perderam a vida na ilha só servem para aumentar o medo e o mistério que a envolvem. Histórias de encontros aterrorizantes só aumentam o medo em torno da ilha. A proibição de acesso à Ilha da Queimada Grande protege tanto as pessoas, garantindo sua segurança, quanto as cobras, que se encontram ameaçadas de extinção devido à sua distribuição restrita. A ilha é reconhecida como uma área de grande interesse ecológico, sendo constantemente vigiada para evitar a ação de caçadores ilegais e biopiratas que buscam explorar seus recursos naturais. O valioso veneno da jararaca ilhoa desperta o interesse da indústria farmacêutica, que o estuda em busca de novas aplicações medicinais. No entanto, ninguém está autorizado a coletar amostras sem a devida permissão dos órgãos competentes. A Ilha das Cobras se configura como um verdadeiro laboratório natural da evolução. Um lembrete de que ainda existem lugares intocados e perigosos em nosso planeta, que devem ser preservados e admirados à distância, com o devido respeito. A proibição de acesso é total e, acima de tudo, necessária para a proteção de todos. Um verdadeiro paraíso para a ciência, que pode estudar a evolução em tempo real, mas um verdadeiro inferno para qualquer visitante desavisado que ouse desafiar as regras. O Brasil, com sua vasta extensão territorial, guarda um dos lugares mais proibidos e perigosos do mundo. E, nesse caso específico, é fundamental respeitar a regra e manter distância. Afinal, nem todo o paraíso é feito para ser visitado, e alguns devem permanecer intocados para o bem de todos. E aí, o que achou dessa viagem pelo mundo proibido? De chocolates a livros de temperos a ilhas, vimos como o que é normal para uns pode ser crime para outros. Essas proibições mostram que o mundo é muito mais estranho e complexo do que parece. Qual dessas histórias te surpreendeu mais? Conta aqui nos comentários. Se curtiu, deixa o like, se inscreve e compartilha com os amigos. Até a próxima!